Olá, vamos continuar nossa leitura pelo Evangelho de João? Hoje leremos apenas alguns versículos do capítulo 6, iniciando a partir do versículo 16. Que Deus fale conosco através dessa leitura de Sua Palavra, que Deus nos guie para que continuemos enxergando quem é Jesus Cristo e que a nossa vida seja transformada pela revelação de Jesus a nós. Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu já tive o privilégio de ler algumas vezes esse capítulo 6 do Evangelho de João com irmãos na igreja, com a igreja. E todas as vezes eu pude ler o capítulo todo. E é um capítulo fantástico, porque ele nos mostra uma sequência onde Jesus vai se revelando e principalmente onde Jesus fala um pouco sobre a sua missão. Para que é que Jesus veio? O que é que ele faz? Esse texto nos traz uma segurança enorme. Nos traz segurança porque nos mostra quem é Jesus e nos mostra como esse Jesus poderoso nos enxerga, nos alcança, nos acolhe, ele nos recebe. Você já ouviu alguém dizer que Jesus disse: quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora? Pois é, está aqui nesse capítulo. E assim é um capítulo que dá vontade de ler rápido e chegar logo nessas afirmações quando Jesus diz quem ele é e o que ele faz. Jesus diz que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Porém, gravando esses vídeos aqui na semana passada, eu resolvi parar só na multiplicação de pães e peixes e falar ali, demonstrar como Jesus enxerga pessoas, como Jesus resolve o problema das pessoas, como os discípulos também não enxergavam quem é Jesus. E é fantástico ver Jesus se revelando a eles. E meu plano era agora seguir do versículo 16 até o final do capítulo. Mas tem uma frase de Jesus aqui nesse texto que me fez parar só nessa porção que lemos. Nós vivemos dias de muita ansiedade, de muita angústia, dias de medo, dias de temor. É incrível ver como o medo tomou conta de todos nós. Nós temos medo de fazer coisas que sempre fizemos. Temos medo de sair de casa, temos medo de nos cumprimentarmos, temos medo de morrermos. Quanto medo está cercando a nossa vida. E aqui nesse texto, Jesus diz: não tenham medo. O que é que vai nos levar a andar sem medo? O que deveria fazer com que o meu medo fosse embora? O que deve fazer o seu medo ir embora? Se tem alguma coisa capaz de tirar o medo, eu quero conhecê-la. Você não quer? Então vamos olhar de novo para esse texto e ver o que é que Jesus fala sobre o medo e como é que o nosso medo deve ir embora. Como vimos no começo desse capítulo, uma grande multidão seguia Jesus porque tinham visto os sinais que ele fazia, como ele curava os enfermos. E essa multidão que estava com ele não tinha o que comer, e Jesus perguntou para Felipe onde comprariam os pães, né? E nós vimos que Felipe responde a resposta errada, né? Falando sobre dinheiro, não responde Jesus. Aí também tem o André, o irmão de Pedro, que falou para Jesus sobre a insignificância do que eles tinham, né? O que eles tinham era nada. Então Jesus se revela, Jesus manda o povo se assentar, alimenta o povo, ele multiplica os pães, os peixes, né? E todo mundo fica satisfeito.
Vimos que depois dessa revelação de Jesus, depois que sobrou bastante pães, né, sobraram 12 cestos, o povo então, entendendo que aquele homem era um profeta que resolveu o problema deles, né, eles queriam torná-lo rei. E Jesus, vendo que aquele povo não entendeu quem ele era, o povo estava apenas alegre porque alguém resolveu o problema deles, né? O povo que não entendeu quem ele era queria proclamá-lo rei e Jesus então sai sozinho. Os discípulos não tinham entendido ainda quem é Jesus e o povo também não entendeu quem é Jesus. O povo estava vendo a solução para os seus próprios problemas, mas em nenhum momento entenderam o plano revelador de Deus, entenderam que estavam diante do Rei dos Reis, do Criador de todas as coisas. O texto que lemos na sequência, o nosso texto de hoje, continua nos mostrando que os discípulos ainda não entenderam quem é Jesus. Continua demonstrando que os discípulos precisam entender quem é aquele homem a quem eles seguem, quem é Jesus. E nesse dia, quando chega ao tarde, né, quando o dia cai, ao descambar do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Esse texto também está relatado em Mateus 14, em Marcos 6, e esses outros evangelistas vão dizer que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco no final do dia e a encararem o mar à noite. Jesus põe os seus discípulos nessa situação. Jesus quer trabalhar na vida dos discípulos, mostrando quem ele é. E por isso os discípulos então entram no barco no final do dia para atravessar o mar à noite. Tomando um barco, eles passaram para o outro lado, né, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. Os outros evangelistas vão dizer que já estava chegando a meia-noite e Jesus não foi ter com eles. Os outros evangelistas dizem também que Jesus, do alto do monte onde estava orando, via tudo que os seus discípulos estavam passando. E o que é que eles estavam passando? O mar agitado, o mar que se empolava, agitado pelo vento. Esses discípulos que saíram no final da tarde lutaram contra o vento, lutaram contra o mar agitado. Provavelmente foram arrastados, porque agora nós vemos que eles já estavam a 5 ou 6 quilômetros da margem, para dentro do mar da Galileia. E de onde poderia vir o socorro deles? Eles lutavam e não tinham socorro. Curioso que Marcos vai dizer que isso aconteceu com eles, o evangelista Marcos vai dizer que isso aconteceu com eles porque eles tinham o coração duro. Eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos peixes. Olhando para isso, a impressão que nós temos é que aqueles discípulos que não se compadeciam de uma multidão faminta, porque com eles estava tudo bem, se a multidão está precisando de socorro, o problema dela, né? Agora Jesus põe a cada um deles numa situação em que eles precisam de socorro. Jesus os olha de longe, mas eles estão lutando e não veem saída. Eu imagino o cansaço, eu imagino o temor. E o que acontece? Esses homens que estão com medo de morrer, que lutaram, e eu imagino que eles vão lutando e falando assim, não, já vai passar, Jesus vai fazer alguma coisa, Jesus já multiplicou pães e peixes, Ele é poderoso, Ele já vai chegar. E aqueles homens lutam. Você já imaginou se fosse eu, se fosse você? A hora que deu 7 horas da noite, você falou assim, não, agora já escureceu, Jesus já sabe que nós precisamos de socorro, Ele virá. Ele nos arrastará para lá, Ele vai fazer alguma coisa. E nada. E você continua lutando, e as ondas querendo te derrubar, e batendo no barco. E de repente já são 8 horas. E aí você fala, não, mas agora já deu, agora Ele vai chegar. 9 horas. E cadê Jesus? E você continua lutando. 10 horas. E você continua lutando. 11 horas. E cadê Jesus? Você não tem mais força para lutar. Lutar das 6 até as 8 não resolveu. Lutar das 6 até as 9 não resolveu. Lutar até as 10 não resolveu. Lutar até as 11 não resolveu. Para que continuar lutando? Até a meia-noite lutando.
Eu tenho certeza que quando eu falei aqui, lutar às 6, até às 7, até às 8, depois falei até às 9, você já deve ter ficado impaciente, falando, nossa, esse rapaz vai falar até às 6, até às 7, até às 8, já entendi, até meia-noite. O tempo é uma coisa que nos incomoda, nós queremos resolver logo. Você quer resolver logo já essa história que você já sabe o final, você já quer chegar à solução, já quer entender qual é a moral. Os discípulos também queriam resolver logo. E Jesus está lá olhando pessoas que querem resolver logo. E ele diz, ainda não é o tempo. Vocês têm que aprender algumas coisas mais. Vocês têm que entender algumas coisas. Ainda não é o tempo. Se aqueles discípulos tivessem o celular de Jesus, ligariam, ô Jesus, cadê você? Se aqueles discípulos tivessem poder para resolver, resolveriam imediatamente. Mas Jesus, que tem todo o poder, Jesus que está em contato, que não precisa de um celular para contato, que não precisa de nenhum meio, ele está vendo, ele que faz tudo na hora certa. Entendia que a solução para aquele problema dos discípulos não deveria chegar às 7 horas da noite, nem às 8, nem às 9, nem às 10. E na hora certa ele se revela aos discípulos. O que os discípulos precisavam saber para não terem medo. O que os discípulos precisavam saber para enfrentar aquele mar. O que os discípulos precisavam saber para descansar em Deus. É uma coisa muito simples. Eles precisavam saber quem é que os mandou pegar o barco. Quem é que conduz a vida deles? Quem é que os colocou naquela situação? Porque a pessoa que mandou que se iniciasse a viagem, ela é responsável pela conclusão da viagem. Quem nos põe no início do caminho, certamente é fiel para nos levar ao final do caminho. Quem começou a sua caminhada e projetou a sua caminhada, certamente é fiel para te conduzir até a consumação dela. O que eu preciso, o que você precisa é saber quem é que nos conduz, quem nos colocou onde estamos, quem nos trouxe até aqui. Porque Ele que nos trouxe até aqui nos levará até o final. E esses discípulos, tendo navegado aí cerca de 5 a 6 quilômetros, eles viram Jesus. Viram Jesus andando sobre as águas e viram Jesus aproximando-se do barco, e quando viram Jesus, ficaram com medo. Eles viram Jesus. Jesus provavelmente desceu do monte caminhando, chegou na beira do mar caminhando, continuou caminhando. Jesus caminha por sobre as águas, Jesus vai ao encontro deles. É aqui, nesse momento, que o evangelista Mateus nos conta que Pedro fala, é o Senhor mesmo, então deixa eu andar sobre as águas, deixa eu ir contigo. Agora João, o evangelista, parece que tem um interesse diferente. Ele não está interessado em deixar o foco nos discípulos não terem compreendido o milagre como Marcos, ou em Pedro andando sobre as águas como Mateus. João nos revela que os discípulos precisavam de uma coisa para tirar esse medo. Precisava entender quem é Jesus. Quem é aquele homem que anda sobre as águas? Quem é aquele homem que os enxerga no meio da escuridão? Quem é aquele homem que no meio de um mar gigante, 5 ou 6 quilômetros para dentro do mar, consegue enxergar um pequeno barco sendo massacrado pelo vento, pelas ondas? Quem é aquele homem que nos enxerga em meio às tempestades? E que não apenas nos enxerga, mas entra na tempestade, nos alcança, vai até nós. E lá, cheio de medo, de temor, ele nos fala uma coisa muito simples. Não tenha medo. Quem é esse homem? Quando os discípulos estão com medo, cheios, possuídos de temor, Jesus diz para eles, sou eu, não temam. Esse sou eu que Jesus fala é traduzido para nós como sou eu, mas no texto grego as palavras são ego eimi, ou seja, eu sou. É a forma como Deus se revela, o eu sou.
E João vai usar dessa mesma forma nesse capítulo por diversas vezes. Aqui aos seus discípulos Jesus fala assim: não tenham medo, eu sou. E logo em seguida, quando a multidão o alcança, nós veremos no próximo estudo, Jesus diz para a multidão: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou. A multidão precisa entender quem é Jesus, mas os discípulos que já andam com Jesus precisam saber quem é Jesus. E enquanto não souberem quem é Jesus, andarão com medo. Mas quando souberem quem é Jesus, não terão mais medo. Jesus não fala para eles assim: olha, fiquem tranquilos, porque a meteorologia diz que o vento vai passar. Não. Fiquem tranquilos, porque eu já analisei o barco de vocês e ele é muito resistente. Não. Fiquem tranquilos, porque o barco, além de ser resistente, ele tem um ótimo equilíbrio, ele jamais vai virar. Não. A razão de não ter medo não é em nenhuma coisa lógica, nenhuma coisa que está sendo observada. A razão de não ter medo é porque sabemos quem é Jesus. A tempestade pode não passar, o barco pode não ser forte, a previsão pode ser de afundar, de naufragar. Mas esse Jesus que se aproxima e demonstra para eles que não é o barco a segurança, porque é possível que um discípulo saia do barco e mesmo assim caminhe sobre as águas, a segurança é Jesus. Eu e você precisamos entender quem é Jesus. E se soubermos quem é Jesus, uma coisa fantástica acontecerá. Não teremos medo. Não teremos medo. Você precisa saber quem é Jesus para não ter medo. Você não precisa saber da segurança, das previsões, do futuro. Você não precisa saber do que dizem os especialistas, do que diz o governo. Você não precisa depender de nada além de Jesus para que você viva sem medo. Se você souber quem é Jesus, você andará, mesmo que a tempestade continue, você andará sem medo, porque a sua vida não depende dos seus planos, da força do seu barco ou das previsões das tempestades da vida. A sua vida depende de Jesus e Ele faz o que for necessário. Ele faz um barco de papel resistir às tempestades. Ele faz a tempestade parar quando é necessário. Mas também Ele faz você lutar para crescimento, para aprendizagem quando é necessário. Jesus conduz a minha vida, a sua vida de um jeito fantástico. E eu e você precisamos acreditar nele, entender quem Ele é, para vivermos sem medo. Quando aqueles discípulos entendem que Ele está falando com o grande Eu Sou, eles alegremente, eles querem receber Jesus. E qual é o desfecho? O barco chegou ao seu destino. Jesus tinha dado um destino para esse barco. Jesus tinha conduzido os seus discípulos, impelido, obrigado os seus discípulos a entrarem naquele barco. Era necessário que eles vivessem essa experiência. Aqueles discípulos precisavam entender quem é Jesus. Precisavam entender de onde vinha a salvação deles, onde estava a segurança deles, no que eles precisavam confiar. E quando Jesus chega, se revela, se demonstra a eles, o que vemos? Vemos pessoas que agora que entenderam quem é Jesus, pessoas que estão alegres em recebê-lo, pessoas que estão satisfeitas e desejosas por receber o Rei dos Reis, aquele que é o grande Eu Sou. Eu tenho certeza que esses discípulos saíram dessa experiência mais crentes em Jesus. Não foi fácil, não foi agradável. E se perguntasse para todos eles, ninguém gostaria de passar por uma tempestade. Mas é justamente no meio da tempestade que eles aprendem como é que vive sem medo. É no meio da tempestade que eles entendem que não é a tempestade que determina o tempo de vida deles. É possível que algum discípulo morresse sim no meio da tempestade.
mas não é a tempestade que leva a vida dele, é o grande eu sou que determina todas as coisas. Como vimos estudando o capítulo 50 de Gênesis, todos os nossos dias estão escritos e determinados. Foi o texto do Salmo 139 que lemos aqui. A nossa vida está na mão de Deus. Se eu e você entendemos que Ele é o grande eu sou, entendemos que a nossa vida está na mão dEle, por que ter medo? Por que ter medo dos problemas que nos cercam? Por que ter medo quando as previsões são ruins? Por acaso as previsões são a nossa salvação? Por acaso a tecnologia é a nossa salvação? Por acaso os recursos dessa terra nos salvam? Aqui nessa terra nós passamos por muitas tempestades, por muitas lutas. Jesus nunca deixou de olhar-nos. Aquele que nos conduziu ao início dessa jornada, aquele que está de olho em todas as nossas ações nessa caminhada, Ele está nos conduzindo ao caminho do crescimento. Na hora certa, Ele entra no meio da nossa caminhada, no meio da tempestade. Ele para a tempestade e Ele nos conduz em segurança ao destino. Eu não sei o que acontecerá com a minha vida amanhã. Não sei o que acontecerá com a sua vida amanhã. Não sei como a nossa sociedade resolverá os problemas que nos cercam. Mas eu sei de uma coisa. Você não deve andar com medo. Você não deve andar apavorado. Se você entender que você não está sozinho, se você entender que Jesus Cristo está olhando e cuidando de você, se você entender que Ele é poderoso para caminhar contigo sim, até no meio da tempestade, você não terá mais medo. Minha oração é para que essa mensagem, essa meditação, faça você olhar para Jesus Cristo, que você possa enxergá-lo passo a passo, caminhando em sua direção, e que você não tenha medo, confie nele. Eu não posso garantir o que vai acontecer hoje nem amanhã. Eu não posso garantir nada sobre a sua vida. Não adianta eu ficar profetizando que você será curado, será liberto, será preservado. Nada disso do que eu falar vai mudar a sua vida. Certamente a confiança em Deus, a fé em Jesus Cristo, a certeza de que Ele está contigo, isso sim transformará a sua vida. Eu não sei para onde essa fé levará a sua vida, mas eu sei que o autor da fé, que é o autor da sua vida, aquele que fez a sua caminhada começar, Ele te conduzirá. Ele é fiel para te conduzir, Ele é fiel para te sustentar. Ele é um condutor fiel, um cuidador fiel. E confiando nele, você não terá medo. Que Jesus Cristo conduza os seus passos, que Ele se mostre a você e que mesmo no meio da noite escura, você tenha o prazer de vê-lo vindo ao seu encontro e que isso tire todos os seus medos, que você possa celebrar a bênção de ter Jesus na sua caminhada, que isso enche o seu coração de alegria, que você viva com Cristo, que você não viva com medo. Deus te abençoe. Se Deus quiser, nos encontraremos na continuidade desse estudo na próxima semana. Até lá e um grande abraço.